Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, o nosso desafio hoje aqui é fazer a moderação dessa palestra. O assunto que vai ser debatido aqui é o acúmulo de benefícios. E eu queria solicitar a presença aqui dos nossos colegas palestrantes, a Vera Queiroz, da OAB de São Paulo, e o Fernando Calazans. Por favor. Fernando Ferreira Calazans é advogado, mestre em administração pública, com ênfase em previdência do servidor público e especialista em gestão previdenciária e em direito público. A Vera Maria Correia Queiroz, doutoranda e mestre em direito previdenciário pela PUC São Paulo, especialista em direito previdenciário pela Escola Paulista de Direito, coordenadora e professora em cursos de pós-graduação lato sensu em diversas unidades da Escola Superior de Advocacia de São Paulo, professora assistente em Direito Previdenciário e Metodologia Científica no curso de mestrado na PUC São Paulo, professora na Faculdade de Direito Damásio de Jesus e no curso preparatório para concursos públicos do Complexo Jurídico Damásio de Jesus, entre outras formações aqui. Acredito que temos dois palestrantes bem capacitados e que têm bastante assunto aqui em compartilhar com a gente. Eu gostaria de saber... Com a palavra, Vera Maria. Obrigada. Boa tarde, gente. Ui, gostei, hein? Porque normalmente depois de um café o pessoal está, mais devagar e tal. Mas já foi boa aqui a recepção. Ok. Bom, então, gente, é um prazer enorme estar aqui para poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês a respeito da acumulação de benefícios, no direito previdenciário, envolvendo o regime geral com o regime próprio. Mas, antes de tudo, eu gostaria de fazer um agradecimento à APPREM pelo convite, porque realmente é uma honra, uma satisfação enorme de haver um auditório lotado, doutor Calazans, desse jeito. A gente tem uma responsabilidade enorme, ainda mais falar depois do doutor Douglas. A acumulação de benefícios é um tema que, após a emenda constitucional 103 de 2019, vem tomando uma proporção e suscitando inúmeras dúvidas, a respeito do que devemos fazer, como atuar, como agir, o que buscar, o que não conceder, o que negar, o que descontar, o que não descontar. É uma regra cruel. A gente costuma dizer que chega a ser cruel uma pessoa contribuir a sua vida inteira, ao mesmo tempo ter uma pessoa dependente num benefício de pensão por morte e se deparar efetivamente com valores que não foram aqueles programados ao longo de toda uma vida contributiva. Então, nós temos aqui uma série de ofensas a inúmeros princípios e, em especial, da proteção da confiança
e o da segurança jurídica. Mas como o legislador já propôs essa situação de vedação de acúmulo de benefícios, resta, né, aos operadores do direito trabalhar em cima disso e, quem sabe, um dia a gente consegue melhorar a legislação. Difícil, né? Mas, quando falamos de acumulação, a primeira coisa que temos que analisar é o direito adquirido. E o que é o direito adquirido? O direito adquirido é aquele que se pode exercer. E eu posso exercer o direito a partir do momento que eu cumprir os requisitos da lei. Então, é o meu patrimônio social que vai ser protegido pela lei daquele tempo em que nasceu o fato gerador desse meu direito. O direito a uma aposentadoria, o direito a uma pensão por morte. Então, quando se muda a legislação, o direito adquirido é um princípio que não pode ser maculado, principalmente por conta do princípio tempus rege actum, ou seja, a lei que vigorava no momento do fato gerador é aquela que deverá ser obedecida na análise do caso concreto. E não vou entrar aqui no mérito das questões do regime geral, dos benefícios que são efetivamente inacumuláveis, mas vamos falar, eu e o Dr. Calazans, a respeito do que mais tem interessado hoje, que é o artigo 24 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Eu vou tratar aqui do parágrafo 1º, do caput do parágrafo 1º, e o Dr. Calazans vai tratar da questão dos redutores, né, na previsão do parágrafo 2º. Primeira coisa, quando se trata de regras de acumulação, é que a Constituição Federal, pelo texto da emenda, trouxe lá no artigo 24, parágrafo 5º, uma disposição que dá domínio ao regime geral para estabelecer as regras de acumulação de benefícios. Enquanto o regime geral não editar lei complementar que trate da acumulação, nada poderá ser modificado. É o que temos, né? As regras sobre acumulação previstas na legislação dos RPPS e do RGPS, vigente na data de entrada em vigor da emenda 103, somente poderão ser alteradas quando for editada a lei complementar no âmbito do regime geral, na forma do parágrafo 6º do 40 e parágrafo 15 do 201 da Constituição. Então, eu costumo até brincar, né, que quem manda na acumulação é o regime geral, ou seja, as normas futuras deverão ser editadas pelo regime geral através de uma lei complementar. Eu não creio que vai acontecer mudança mais cruel do que aquela que já tivemos no próprio artigo 24. E o que fala o artigo 40, no parágrafo 6º, que ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis, é vedada percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação dos benefícios estabelecidas no regime geral. E aí vem o parágrafo 15 do artigo 201 para dizer que lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários. Ou seja, não mais se permite a acumulação de aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social. A partir da emenda constitucional, se não há a acumulação de cargos previstas, né, com a previsão no artigo 37 da Constituição Federal, no inciso 37, inciso 16 e 17, não é possível uma pessoa exercer mais de um cargo público e efetivamente ter mais de uma remuneração e, no futuro, mais de uma aposentadoria. Eu digo uma coisa e eu falo para as pessoas o seguinte: levem para a vida uma máxima que é o seguinte:
Preste atenção, anotem e gravem. Tudo que é possível acumular na atividade é possível acumular na inatividade. Então, se eu posso ter 2 cargos públicos, eu posso receber, por óbvio, 2 remunerações, futuramente 2 proventos de aposentadoria. E detalhe, quem pode receber remuneração, proventos de aposentadoria, pode também ser instituidor do benefício de pensão por morte. Então, no falecimento do segurado, o seu dependente se habilita a essa condição e efetivamente faz jus à pensão por morte. Vejam, as regras de acumulação que eu disse para vocês, que tem a previsão na Constituição de que quem decide é o regime geral, isso está na portaria 1467, né? Que também trata da mesma situação, ou seja, primeiro vamos aguardar lei complementar que fale no regime geral sobre acumulação, para que daí o ente público possa tratar também dessa matéria. E quais são os cargos que permitem a acumulação de mais de uma remuneração, de mais de uma aposentadoria e, efetivamente, de instituição de mais de uma pensão? 2 cargos de professor. E o professor presta 2 concursos. E, portanto, ele tem 2 matrículas. E ele recebe 2 remunerações. Estamos falando de professor vinculado ao regime próprio de previdência social. Porque, efetivamente, ele também pode ter uma terceira atividade como professor na rede privada de ensino, professor de uma escola particular. Ele recebe 3 aposentadorias, 2 de regime próprio e 1 de regime geral. Ele recebe 2 proventos de aposentadoria nos regimes próprios e recebe 1 benefício de aposentadoria no INSS. E, por óbvio, institui 3 pensões. Imagine, então, marido e mulher, ambos professores. Porque professor adora casar com professora e vice-versa, né? Tá tudo ali já arrumado, trabalho, casa e tal, né? Daí, marido e mulher. 2 cargos públicos, 2 remunerações, né? Ela também, e mais uma escola particular que dá aula, 3 para cada um. Aí eles se aposentam, felizes da vida, vão viajar pelo mundo, né? Pensa, 6 rendas mensais. Olha que maravilha para o casal. Então, milionários, gente, porque é professor, né? Não é? Então, daí, me perdoem aqui os rapazes, mas nos meus exemplos eu só mato o marido, tá, gente? Mas, não que o marido não tenha direito, né, gente? É porque, assim, as pessoas parecem que enxergam melhor falando a pensionista do que o pensionista, né? Então, o marido morre. Infartou, morreu. Bom, viúva é ele, né, gente? A gente fala que a mulher ficou viúva, ela está livre, né? Está livre. Então, ele que é viúvo, vai para o além, para o andar de cima, né? É a liberdade. Quantos benefícios, quantas rendas essa mulher vai ter? 6. E se o pai dela é militar das Forças Armadas, ela tem 7. E não mexe na do pai, porque do pai não vai entrar aqui, tá? Pode acumular, né, sem problemas. Só vai mexer do marido. Mas, nossa, mas que delícia que seria poder viver com aquela renda de 6, né, benefícios. Seria maravilhoso.
Até que veio um senhor chamado Paulo Guedes e tirou a alegria das viúvas. E tem pensão ali que ela nem vai querer, gente. Tem coisa que nem vai valer a pena. E isso o doutor Calazans que vai contar para vocês, dessa questão dos redutores. Eu só estou dizendo que pode acumular. Então, a professora, né, livre agora, está na balada, né, gente? Vamos no bailinho da terceira idade, né, assim, né? Que terceira idade, gente? Para com isso, não existe mais, né? Eu já estaria na quarta idade. Então, vamos viver, né? Mas, gente, não dá para viver com aquela renda toda que ela tinha. Vai dar realmente uma diferença muito grande no orçamento. Mas é um direito. Receber as 7. 3 do marido, 1 do pai, 3 dela. Mas aí o doutor Calazans, ele resolve ali quanto que ele vai querer, né? Que ela receba, né, doutor? Vamos fazer as reduções ali. Pois bem, gente. Então, 2 cargos de professor. Vocês sabem que professor casa com professor. Maravilha. E médico? Médico também casa com médico. E profissionais da saúde também a mesma coisa. É a turma, né? É a turma de professores, a turma de médicos, de dentistas, cada um anda com a sua turma. Imagina, é raro você ver um médico casar com um advogado, porque eu não sei, ou a mulher manda prender, ou o marido envenena a mulher, porque não dá certo. Bom, 2 cargos ou empregos, cargo é regime próprio, emprego, regime geral. Cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde. Então, não é só médico, é dentista, médico veterinário, né? Todos os profissionais da saúde em profissões regulamentadas. O que é uma profissão regulamentada? É aquela profissão que tem uma entidade de classe, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Odontologia, o Conselho Regional de Enfermagem, o COREM, e por aí vai. Né? A pessoa é curandeiro. Se é curandeiro, não é atividade regulamentada, muito pelo contrário, porque é ilícito, né? E não adianta falar, não existe cargo público de curandeiro. Então, é profissão regulamentada. Ele é médico no serviço público, no estado de São Paulo e no município de Águas de Lindóia. Pode? Claro que pode. E ainda tem o consultório particular. Gente, são as mesmas 3 condições do professor. É o mesmo exemplo. Agora, eu posso misturar profissão, eu posso ser médico e também auditor fiscal na Receita? Não. Mas eu posso ser auditor fiscal na Receita e professor. Porque o professor pode tudo. Inclusive, exercer um outro cargo que não seja de professor. Então, pense, ele é auditor fiscal, ganha R$40 mil por mês. E ele é professor, ganha 5 mil por mês. Olha a discrepância, vocês acham? Mas existe. E ele pode ser que tenha também uma atividade na iniciativa privada, como, por exemplo, professor numa escola particular. Ele teria, então, uma 3ª aposentadoria. O problema é que antes você podia receber integralmente. A questão é a integralidade do que você vai receber, né? Eu não estou dizendo aqui da forma de cálculo, se é média, se é a integralidade da remuneração, não é isso. Eu estou dizendo que não havia o redutor. Então, era possível acumular. Inclusive, eu sempre digo para as meninas o seguinte: essa regra está válida, tá, gente? As meninas, prestem atenção. Primeiro casamento é paixão. Daí você casa com um pobre, que paga salário mínimo para o INSS. E ele morre. E você vai receber de pensão o salário mínimo. E aí, junto com a sua aposentadoria de salário mínimo, não há que se falar de redutor, porque
Menos que salário mínimo não pode reduzir mesmo, está garantido os dois. Mas daí, do segundo casamento em diante, é negócio. Porque o segundo marido é auditor fiscal. Dele morre. Daí o terceiro marido é um juiz. E o quarto marido é major nas Forças Armadas. Pode acumular pensão? Podia, né, gente? Mas pode ainda? Pode, professor? Pode ou não? Não, gente. Não tem proibição. A lei não proíbe acumular. A lei diz que você pode acumular. Você pode casar com quantos você quiser e morrer quantos, pode ficar viúva quantas vezes você quiser. A questão é que você não vai conseguir receber. Então, nem precisava dizer que não pode, porque pode. Porém, os valores a serem recebidos é que aí é outra, né? É outra questão. Pois bem, gente, então, vencida a questão aqui dos cargos acumuláveis, vamos falar do caput e do parágrafo 1º, que eu já vou caminhando aqui para os finalmente. O que diz o tão famoso artigo 24? É vedada, olha, eu chamo a atenção em vermelho. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro. Ah, então não pode mais. Acabou, gente. Primeiro marido é aquele para sempre, amém. Né? Mas de regimes distintos, pode? Aqui está dizendo, no âmbito do mesmo regime de previdência. Então, se o seu marido morreu, tem 2 cargos públicos de professor no estado de São Paulo, você não pode. Porque são 2 aposentadorias no âmbito, 2 pensões no âmbito do mesmo regime. Mas se é cada uma de um regime, daí está valendo a regra. Ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis, né? Essa norma do artigo 24, ela é uma norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Ou seja, não depende de regulamentação. Está valendo aqui e agora. No regime próprio da União, pelo menos, né? Porque os municípios que não fizeram a reforma, as regras ainda são as regras anteriores, né, gente? Mas vejam, o que foi que esse dispositivo previu? Ele previu uma restrição ao acúmulo de pensão por morte. Ele não se aplica a instituidores que não sejam cônjuge ou companheiro, companheira. Então, se a pensão é deixada pelo pai, se a pensão é deixada pelo filho, não entra na regra da acumulação. E aí restringe também o recebimento de pensão com aposentadorias ou com proventos de inatividade das atividades militares. Ou seja, o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 24, ele trata da acumulação de pensão por morte com outra pensão por morte. Então, ele diz, pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro ou companheira de um regime, com pensão por morte concedida por outro regime de previdência ou pensões militares. O que a gente tem que gravar aqui? Primeira regra, pensão com pensão. Esse dispositivo, desse inciso 1 aqui, ele está na portaria 1467, no artigo 165, tratando da mesma forma, né, com o mesmo texto. Está aqui. No parágrafo 2º, inciso 1, é a mesma situação, pensão com pensão. O segundo, ele fala pensão por morte com aposentadoria, já é uma outra situação. Então, eu posso acumular pensão com aposentadoria, e aí na portaria também trata da mesma forma, e a terceira são as pensões militares com aposentadoria. Então, como funciona? 1, 2 e 3. Inciso 1, 2 e 3. Pensão com pensão, pensão com aposentadoria, pensão militar com aposentadoria. O que a portaria 1467 fez
foi decifrar um por um, do regime tal, do regime tal. Então, ela esmiuça, e isso eu acho muito interessante, porque ela não deixa dúvidas. Então, são as três hipóteses para as quais, a gente até traz o exemplo. Por exemplo, aqui, ó, o primeiro caso, pensão com pensão. João é casado com Maria, segurada do regime geral, Maria falece. Ainda que João seja aposentado pelo regime geral, ou que ele seja aposentado pelo regime próprio, ou que ele seja um militar inativo, não importa o que o João é, ele tem o direito de receber a pensão da Maria. Ele receberá a pensão por morte da Maria, tá? O outro exemplo, pensão com aposentadoria, a Maria é aposentada, casada com João, militar inativo. João falece. A Maria faz jus à aposentadoria dela, já era aposentada, e a pensão, né, por morte do João. Bom, essas formas de acumulação, por óbvio que elas vão sofrer as restrições, as deduções, a aplicação de redutores, mas nós temos que saber um detalhe bastante importante. Se o fato gerador do benefício, e no caso do benefício de pensão por morte, o fato gerador é o óbito, né, do segurado, se o fato gerador do benefício ocorreu antes do dia 13 de novembro de 2019, não há que se falar de nenhuma restrição. Se fato gerador ocorreu antes da emenda 103, mas o direito foi exercido após a emenda, não há que se falar em restrição, porque nós temos sempre que olhar tempus regi actum, a lei que vigorava na data do fato gerador do benefício. Se um dos benefícios teve seu fato gerador após a emenda, aqueles benefícios concedidos anteriormente à emenda, todos vão ser arrastados para a regra de acumulação sem perdão. Então, se o segurado tinha 2 aposentadorias antes da emenda e a esposa dele falece já depois da emenda, as 2 aposentadorias e a pensão vão entrar na regra da restrição. Haverá redução, sim, do benefício. Então, é um cuidado muito grande que se deve ter em conta no momento da análise, né, da acumulação de benefícios, e aqui tanto faz se é benefício gerado pelo regime próprio de previdência social ou pelo regime geral. Então, o que eu tinha aqui para passar para vocês a respeito do artigo 24, das regras de acumulação, né, do caput do parágrafo 1º, agradeço imensamente e após a fala do Dr. Fernando, me coloco à disposição para as dúvidas. Muito obrigada, gente. Senhoras e senhores, boa tarde. Espero que todos estejam bem, com saúde e com paz. Inicialmente, eu gostaria de agradecer
à associação deste Estado, pelo convite que nos foi formulado, parabenizá-la mais uma vez pela iniciativa deste evento específico, no caso da nossa sala, para profissionais operadores do direito. Sabedores todos nós que todas as questões que permeiam os regimes próprios passam pela área do direito, seja na contabilidade, seja na avaliação atuarial, sejam nos processos de gestão de benefícios, de compras e nos benefícios previdenciários. Então, realmente é uma iniciativa fantástica da associação. Pois bem, o assunto que nos foi sugerido abordar aqui hoje se refere ao acúmulo de benefícios de que tratou a doutora Vera, sob a ótica, à luz da regra de redutores, prevista no parágrafo 2º daquele mesmo artigo 24. E tendo em vista alguns princípios que norteiam a previdência social em nosso país. Dentre eles, o princípio do caráter contributivo dos regimes de previdência, o princípio da contrapartida contributiva, previsto no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, o princípio da segurança jurídica, corolário do direito adquirido. Procuraremos enfrentar o que o legislador trouxe na regra de redutores do parágrafo 2º do artigo 24, à luz desses princípios. Antes, contudo, eu sempre tenho por hábito fazer uma pequenina leitura, para a gente poder tentar se desligar um pouquinho dessa vida agitada que levamos, e eu trouxe aqui, quando eu preparava esse material, eu encontrei esta mensagem. Eu gostaria de dividir com os senhores. E por se tratar de uma transcrição, eu me permito lê-la. E o título da mensagem é Pode Acreditar. Falará você na bondade a todo instante. Mas se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo à inspiração superior. No entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. E quando eu encontrei essa mensagem, e eu resolvi dividi-la com os senhores, eu fiquei pensando, escrevermos livros, escrevermos artigos, textos científicos, juridiquês, princípios. Nós não percebemos que o nosso vocabulário não é tão simples assim. Entre nós é muito simples. Quando conversamos com pessoas que não é da área do direito, as pessoas não entendem. Por mais que tentemos ser simples com as palavras, as pessoas não compreendem. E aí vem o desafio para todos nós. Não faz sentido algum escrever belíssimas páginas de um livro se não houver aplicabilidade em prol do nosso irmão. Precisamos pensar no próximo a todo instante. E aqui eu falo com muito mais liberdade. Permitam-me esses segundos aqui. Eu comento no escritório com o pessoal, com os advogados, eu digo, gente, honorários precisamos para sobreviver, mas não há nada melhor que resolvermos um problema de um irmão. Garantirmos uma aposentadoria, uma pensão por morte, revermos um benefício calculado indevidamente pelo poder público. Isso não tem preço e o nosso papel é esse, encontrarmos a razão de existir, amar ao próximo o máximo, no limite das nossas forças. E nessa área em que atuamos, é muito mais gratificante que a proteção social. Não é verdade?
E por isso eu me satisfaço a cada momento que eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas sobre essa matéria. Pois bem, permitam-me aqui caminhar à frente. O nosso material está organizado de acordo com o seguinte sumário. Passaremos rapidamente pelo acúmulo de benefícios já enfrentados, estes tópicos, pela doutora Vera, para apresentarmos a regra dos redutores daquele mesmo artigo, só que no parágrafo 2º, para na sequência abordarmos duas questões. A primeira delas, é jurídica, é válida sob o ponto de vista do direito, a regra de redutores do artigo 24, parágrafo 2º, especialmente quando envolver pensão de uma pessoa falecida em atividade? É o primeiro problema de pesquisa que a gente vai tentar dividir com os senhores. E o segundo deles seria a discussão da aplicabilidade da regra de redutores numa determinada situação, que envolverá, entre outros aspectos, a garantia do direito adquirido. Pois bem, inclusive essa discussão é oriunda de um artigo que a gente publicou ano passado na revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas. Pois bem, em relação ao primeiro aspecto, vou lançar luzes aqui em pequeninas questões que não foram enfrentadas pela minha antecessora neste painel. E me chama a atenção aqui duas expressões. E temos que tomar muito cuidado com a leitura de um dispositivo. Leiamos com muita calma, com muita atenção. Vejam o texto que nós realçamos em fonte vermelha. No caput está prevista a expressão vedada, vedação. No parágrafo 1º está prevista a regra admissão. E aí eu já convido a todos para uma reflexão sobre um ponto de vista diferente, que até então vimos tratando essa matéria. Me chamou a atenção essa diferenciação quando me socorri ao princípio da legalidade estrita, contido lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Lá está posto: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esta é a expressão ipsis literis daquele inciso. Ou seja, dito de outra forma, para o cidadão, onde não há vedação, há liberdade de atuação, há possibilidade. Diferentemente, quando analisamos o princípio da legalidade administrativa contido no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Lá está posto que o agente público deve pautar as suas iniciativas, as suas tarefas, de acordo com o que estiver previsto em lei. Ali é diferente. O agente público só pode praticar os seus atos se houver previsão legal. Para o cidadão, o ponto de vista do cidadão, da legalidade estrita do artigo 5º, inciso 2, há liberdade se não houver vedação. Sob essa ótica, eu convido a todos a refletirem sobre a regra do caput e do parágrafo 1º. Porque no caput está posta a vedação, muito bem trazida pela doutora Vera. É vedada a acumulação de mais de uma pensão no mesmo regime. Se forem regimes distintos, não há essa vedação. Ressalvadas as pensões do mesmo instituidor, oriundas de cargos acumuláveis. Vejam aqui uma outra expressão que me chama a atenção. De tantas, a gente poderia ficar aqui uma tarde inteira para debater esse artigo. Vejam, a vedação aqui é de mais de uma pensão de cônjuge ou companheiro. Quando traz a ressalva, ele diz pensões oriundas de cargos acumuláveis do mesmo instituidor. Não disse de cônjuge. Então, existe a figura do pai,
Não existe? Existe a figura do filho, distinta da do cônjuge. Atentem-se a este detalhe, mas que não é objeto aqui da nossa fala. Onde eu quero chegar? Toda vez que eu vi debate e reflexão sobre esse dispositivo, trata-se como se todas as regras fossem regras restritivas de direito, de limitação. Mas a restrição que nós encontramos é contida apenas no caput. O parágrafo 1º não disse: é vedada tal ou qual regra. Ele disse: será admitida a meu sentir, e devemos fazer com que isso chegue aos tribunais. Quando estamos a debater aquela discussão de rol taxativo e rol exemplificativo, este debate se esbarra na discussão de vedação e de liberalidade. Ou seja, a meu sentir, aqui trata-se de um rol taxativo, no caput. Mas no parágrafo 1º, eu não vislumbro aqui um rol taxativo, que aqui não disse: somente terá direito a acumular tal ou qual forma. Aqui não disse isso. Aqui diz: será admitido. Mas será que somente são esses os benefícios em que será admitido o direito ao acúmulo? Já que o próprio artigo 5º, inciso 2, diz que o que não houver vedação, há possibilidade. Importante reflexão sobre esse aspecto, mas aqui não falaremos disso hoje. Outra questão que me chama a atenção. Vejam, o parágrafo 1º, quando diz desta admissão, ele remete ao parágrafo 2º. Ele diz: será admitida nos termos do parágrafo 2º. Vejamos o que diz o parágrafo 2º, que é a próxima parte da nossa fala. O parágrafo 2º diz: nas hipóteses do parágrafo 1º, notem que um remete ao outro. Vejam o que diz o parágrafo 2º. Nas hipóteses do parágrafo 1º, o cidadão terá direito a receber o valor total do benefício mais vantajoso e uma parte dos demais. E aqui eu chamo a atenção para outro detalhe. Quando nós olhamos para o parágrafo 1º, dá a impressão de que são dois benefícios, não dá? Pensão mais pensão, pensão mais aposentadoria, pensão mais aposentadoria. A corroborar com a defesa do entendimento segundo o qual o parágrafo 2º não é um rol taxativo, leiam e prestem atenção nessa parte que nós sublinhamos. O parágrafo 2º diz: nas hipóteses do parágrafo 1º, o cidadão vai ter direito ao valor integral do mais vantajoso e uma parte dos demais. Integral e uma parte dos demais significa no mínimo 3, porque um vai ser integral e uma parte dos demais, no mínimo 2. A interpretação desse parágrafo nos permite afirmar com convicção que será um integral e no mínimo 2. Mas a interpretação que tem sido dispensada é: não, são 2 benefícios tão somente. Mas, com toda a vênia, aqueles que pensam em sentido contrário, eu compreendo de outra forma, por esta razão. E como diz então o parágrafo 2º? Traz aqui um princípio, um conceito jurídico indeterminado. Eu vou optar pelo valor integral do benefício mais vantajoso. O que é benefício mais vantajoso? Será que benefício mais vantajoso é aquele de maior valor? A norma disse isso? Não. Ela disse benefício mais vantajoso. Às vezes, a depender da carreira, a depender da legislação daquele ente federado em específico, a avaliação da política de reajuste daquele ente federado, eu vou optar, a depender do caso, por receber a integralidade de um benefício muito menor. Porque ao final dos tempos terei um benefício melhor.
Certamente também isso aqui não é objeto da nossa fala de hoje, mas fica o registro. Um debate relacionado à previdência complementar, benefício especial. Esse é um assunto extremamente empolgante e importante para o advogado previdenciarista. Mas fiquemos aqui com o parágrafo 2º. Então, ele diz que para os demais, no mínimo 2, serão aplicados redutores. Quais são os redutores? Pena que ficou escuro, né? Mas os senhores conseguem enxergar alguma coisa? Eu vou diminuir depois a claridade. Até um salário mínimo, a pessoa vai receber o valor integral daqueles outros benefícios. Eu escolhi um para receber integral. Não significa que é o de maior valor. Eu escolhi um. Está lá. Os demais aqui faço jus. Eu vou, até um salário mínimo, eu vou receber 100% daquele valor, naquela faixa. De 1 a 2 salários mínimos, eu só vou receber 60%. De 2 a 3 salários mínimos, só vou receber 40%. De 3 a 4 salários mínimos, só vou receber 20%. Acima de 4 salários mínimos, hoje o salário mínimo está 1.200, não é isso? Não é isso? 1.212? Então, vamos colocar 5.000? 5.000 reais. Acima de 5.000 reais, essa pessoa só vai receber quanto? 10%. 10%. Já eu vou contar um caso real de uma cliente. E vejam que interessante para fins de planejamento previdenciário. Parágrafo 3º diz: a aplicação do disposto no parágrafo 2º, aquela opção do benefício mais vantajoso, pode ser revista a qualquer tempo. Puxa, Fernando, eu não sabia disso, orientei mal minha cliente e agora ela está numa situação delicadíssima. A forma como eu optei acabou que não se concretizou aquela minha expectativa. Não se preocupe, o legislador autoriza que a qualquer tempo o titular do direito possa inverter. Eu quis que esse benefício aqui fosse pago integralmente e os outros sofrer o decote. A qualquer tempo, a depender da situação, ficou ruim neste ano, o que eu posso fazer? Bato na porta do ente e falo assim: quero trocar. Agora eu quero receber este benefício integral e não mais aquele. Deveras importante também essa ferramenta. Só que nós temos problemas. Será que essa regra ela é dotada de constitucionalidade? Será que essa regra é legal? Porque aqui nós não estamos discutindo tão somente o aspecto jurídico da regra. Como muito bem posto pela doutora Vera aqui, nós estamos num seminário, num evento de gestores de regime próprio de previdência, que devem aplicar a norma. Mas nós precisamos extrapolar, ir além da norma, por mais que às vezes alguns dos senhores vão continuar aplicando a regra tal como está posta. Mas até para reforço do nosso argumento, nós precisamos conhecer o outro lado da história. Por isso esse debate tão importante. Pois bem, e o que a gente vai discutir a partir de agora? Nesse acúmulo de benefícios, imaginemos uma situação de alguém que se tornou pensionista, de uma pessoa que faleceu em atividade. É um pontinho específico que nós trazemos, que convidamos a todos para refletirem. Ou seja, será que essa regra é dotada de juridicidade quando eu vou aplicar os redutores, quando essa pessoa acumular um dos seus benefícios com uma pensão por morte nesta hipótese?
E aí, nós trouxemos aqui um caso para nossa reflexão. Mas para pensarmos nisso, a gente tem que situar todos no debate que nós temos hoje, sob o ponto de vista do direito da justiça. Quando foi publicada a Emenda Constitucional 103, todos ficaram assustados com aquelas regras. Nós também. E em face da regra de pensão por morte, instituída para os servidores federais e para os segurados do INSS, regras contidas lá no 23 da Emenda 103, em contato com algumas entidades, nós ajuizamos 2 ações diretas de inconstitucionalidade no âmbito do STF. A ADI 6916 e a 7051. A 6916 nós ajuizamos em favor dos servidores públicos federais. E a 7051 em favor dos segurados do INSS. Ambas com o mesmo objeto, só que regimes previdenciários distintos. Recebemos parecer favorável da Procuradoria-Geral da República em ambas as ações. Ambas caíram e foram relatadas pelo eminente ministro Roberto Barroso, que pautou ambas as ADINs para julgamento no plenário virtual. Doutora Vera, pasme, plenário virtual. Uma ação que vai envolver a pensão por morte de mais de 55 milhões de brasileiros. Não, vamos julgar no plenário virtual. Nós requeremos que fosse retirado do plenário virtual e Sua Excelência indeferiu o pedido. E todos aqui sabemos que contra aquela decisão não cabe recurso. Então, o processo foi julgado na caixinha de votos do Supremo Tribunal Federal. E aquele eminente relator apresentou um princípio que ainda na minha pouca caminhada do direito, ainda não conhecia. Princípio da autocontenção judicial. Algum dos senhores conhece este princípio? Ninguém conhece? Ninguém? Olha que maravilha. Eu também não conhecia. Vou dividir com os senhores. Foi dito por Sua Excelência, em seu respeitável voto, que toda vez que for questionada uma norma, e esta norma envolver critérios financeiros, como são matérias que fogem da competência dos eminentes magistrados, integrantes daquela Corte Suprema, não haveria como questionar o que está posto na norma. E por essa razão, aquele voto foi acompanhado pela maioria e essas ações foram julgadas improcedentes. E qual foi o argumento que utilizamos? Princípio do caráter contributivo. E o Supremo Tribunal Federal possui inúmeros precedentes. Eu vou citar aqui apenas um. Medida cautelar concedida na ADI 2010. Eu citei ela aqui? Não. Citei. Está aqui. Lá está posto. O STF compreendeu que o regime de previdência contributivo, por essência, tem natureza retributiva, de forma que deve haver uma correlação entre o custeio e o valor do benefício. E no caso da pensão por morte de servidores federais e segurados do INSS, para aqueles que falecem com até 20 anos de contribuição, a pensão corresponderá a 36% do esforço contributivo do cidadão, da sua média. Então imagine um servidor federal com a média de 30 mil reais. Vai gerar uma pensão de 9 mil, 10 mil reais. Um cidadão com uma pensão
uma aposentadoria, uma média de R$10.000, vai gerar uma pensão de R$3.600. Isso respeita o caráter contributivo da Previdência? Não precisam responder, porque todos sabemos que não respeita. Mas o Supremo Tribunal Federal encontrou uma solução, com todo respeito aos eminentes magistrados daquela Corte Suprema, um fundamento com base na discussão da dificuldade financeira dos regimes de previdência social. Ora, dificuldade financeira de um regime de previdência social se resolve reduzindo a pensão a 1/3 ou se resolve aumentando 1 ano no tempo de contribuição, 2 anos no tempo de contribuição de uma aposentadoria voluntária de um servidor público, cujo déficit dos 2.100 regimes próprios do país hoje remonta a quase 7 trilhões de reais. Falta dinheiro? Supremo Tribunal Federal, falta. Mas o legislador se equivocou ao cortar na carne e na pensão por morte. Ele deveria, se preocupado com o equilíbrio atuarial dos regimes, alterasse regras de benefício voluntário. Aumente a idade em 1 ano. Aumente o tempo de contribuição em 2. O servidor vai morrer por causa disso? Não vai, não. Vai ter mais 1 ano de vida que ele vai ter que trabalhar e contribuir para o equilíbrio do sistema. Mas uma pensão garantindo 1/3 é um absurdo. Permitam-me aqui o desabafo. Fato é que nós, brasileiros, perdemos esta batalha para o governo federal. Por mais que acreditássemos na tese. E em face disso, é o que vamos trazer a partir de agora. Se eu tenho uma pensão de uma pessoa que vai receber um benefício correspondente a 36% do esforço contributivo daquele servidor, imaginem sobre este valor se nós aplicarmos a regra de redutores do artigo 24, parágrafo 2º. O que vai sobrar do benefício do cidadão brasileiro? Nada. Eu tenho uma cliente que me procurou em desespero, me encaminhou o contra-cheque dela há 1 mês e falou assim: mostre meu contra-cheque para onde o senhor passar. Tampe o meu nome e divulgue. Eu esqueci de trazer, mas eu vou comentar o caso. Essa pessoa é uma auditora fiscal do trabalho, servidora federal aposentada. Já ganha os seus 40 mil, aposentada. O marido dela era juiz federal lá em Belo Horizonte. Este cidadão vacinado foi assaltado pela Covid com 50 e poucos anos. Pós entrada em vigor da emenda 103. A média que a União apurou no processo de pensão dela, do seu marido, era de R$38 mil à época. Sabe quanto essa mulher recebe de pensão por morte do seu marido hoje? Valor bruto: R$4.100. Uma média de R$38 mil. Ela está recebendo 10% do esforço contributivo do marido. E é aqui que vem a nossa indagação. Se o Supremo Tribunal Federal disse que a regra do artigo 23 é constitucional, que a pensão paga à razão de 36% do esforço contributivo, não viola o caráter contributivo da contrapartida, do custeio e benefício, a partir do momento que eu conjugo a regra do 23 com a regra do 24, eu devolvo a pergunta para aquela Corte Suprema. Em caso de acúmulo de benefícios, uma pensão calculada desta forma, será que ela respeita o princípio do caráter contributivo? Da contrapartida prevista lá no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição? Lá está posto, abre aspas, nenhum benefício da Seguridade Social será criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. O legislador foi pleonástico, ele não precisava
colocar a expressão total, mas ele colocou. E não existe letra morta na legislação. Ele disse: nenhum benefício previdenciário será criado majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. E essa fonte de custeio tem que ser total, por certo. Então, se eu permitir que o regime recebesse todos os recursos oriundos daquele servidor público que contribuiu durante 30, 40, 50 anos, no caso deste servidor, ele já recebia abono de permanência. Já tinha custeado os recursos para que o regime bancasse o seu benefício. E aí vem a seguinte indagação: esta regra de redutores é uma regra juridicamente válida? Principalmente quando aplicável a uma pensão por morte, em especial para aquele que faleceu em atividade? Porque lá na Constituição disse: quando o servidor federal falece em atividade, eu primeiro vou calcular a aposentadoria por incapacidade dele simulada, para depois aplicar o sistema de cotas. A aposentadoria por invalidez não é 60%, mais 2% por ano que exceder 20 anos de contribuição? Se ele falece com até 20 anos de contribuição, o percentual vai ser de 60%. Média de algo, 60% daquele valor. Sobre esse 60%, eu vou aplicar a regra do sistema de cotas. Deixou apenas um dependente, ordinariamente, o cônjuge. Os filhos maiores, em regra, válidos, 50 mais 1, 10, 60. 60 vezes 60, 36%. Então, a nosso sentir, essa regra é flagrantemente inconstitucional. Esta senhora, ajuizamos uma ação ordinária em favor dela. A sentença foi publicada há 45 dias, mais ou menos. A eminente magistrada federal, lá da nossa capital, Belo Horizontina, julgou improcedente a ação. E aí, na sua fundamentação, ela disse, numa sentença de uma página, com uma discussão deste jaez: até que saiba, não houve declaração de inconstitucionalidade da regra do artigo 24, parágrafo 2º. Portanto, se o Supremo Tribunal Federal disse, ainda não falou nada sobre ela, ela é constitucional, ponto final. Então, julgo improcedente o pedido. A eminente magistrada federal não quis enfrentar a discussão constitucional posta, se atendo a dizer que o Supremo até agora não foi instado a se manifestar e, portanto, a regra é válida e ponto final. Parece-me que esta pessoa está no lugar errado, onde ela não deveria estar. O papel dela é analisar o direito, um direito previdenciário. Ela tinha o dever de enfrentar esta argumentação de índole constitucional e não o fez. Então, sob esse aspecto, compreendemos que esta regra é inconstitucional. Mas, caminhemos um pouco mais, já para encerrar a nossa fala. Agora, a gente vai tentar enfrentar, partindo do pressuposto, em respeito ao princípio da eventualidade. Caso se considere que aquela regra seja constitucional, será que esta regra ela será aplicada a todo e qualquer caso previdenciário? Este é o objeto deste segundo aspecto, e já encerrando a nossa fala. A discussão aqui é a seguinte: o acúmulo, já vimos isso, já estava posto na emenda, o Ministério da Previdência cravou na portaria o que já estava lá, dúvidas não temos quanto ao que está posto na emenda. Quando o acúmulo se inicia a partir da vigência da emenda, os entes federados têm aplicado a regra de redutores. Então, eu tenho uma aposentadoria concedida em 1990.
Tenho outra concedida nos anos 2000. Só que eu faleço em 2020. Sou servidor federal. No caso concreto, aplicar-se-á a regra de redutores sobre todos os benefícios. O mais vantajoso, eleito pelo cidadão, valor integral, o restante sofre aqueles redutores. A pergunta que a gente traz para os senhores, a reflexão que a gente traz, foi sobre o caso desta cliente. Porque no caso desta cliente, o seu marido, quando faleceu, ele já recebia abono de permanência. Significa dizer que ele já tinha completado os requisitos para se aposentar. Somente não tinha exercido o direito. Tudo que a legislação determinou que ele contribuísse para o sistema previdenciário, ele honrou mensalmente. E a União idem. Ele sofreu desconto da sua cota, a União efetuou o pagamento da cota patronal e ambas as cotas, em tese, foram escrituradas na conta financeira do RPPS federal. Então, aquele benefício foi suficientemente constituído, por mais que ele tivesse que contribuir após a aposentadoria numa situação diferenciada. E aí, a pergunta que nós fazemos é exatamente essa, que é o caso da pessoa. Vejam, a minha cliente é uma servidora federal aposentada e se tornou pensionista do marido falecido após a emenda, mas que adquiriu o direito antes da emenda. Vem a pergunta, sob o ponto de vista do princípio da contrapartida contributiva, que nós acabamos de descrever o conteúdo previsto lá no parágrafo 5º, será que a regra de redutores poderia ser aplicada, deveria ser aplicada, nos casos em que o instituidor do benefício já havia custeado suficientemente o fundo? E sabe por quê, doutora Vera, que eu faço essa provocação? E todos os senhores aqui vão me compreender muito rapidamente. Nós precisamos dar conforto para os magistrados. Nós precisamos encontrar soluções para que eles adormeçam no colo das nossas petições iniciais. Para que eles tenham alguma forma de dar o direito reclamado pelo autor. E quando nós trazemos um raciocínio desta natureza, nós estamos a dizer para ele, eminente magistrado, por mais que haja uma clemência dos cofres públicos para que se declare constitucional esta regra e que continue sangrando o cidadão brasileiro, nós podemos aqui encontrar um meio termo, nós podemos aqui encontrar uma solução mediana para que consigamos salvar parte da vida dos nossos irmãos, que sejamos minimamente atingidos por esta regra tão dura, tão inconsequente como foi esta encaminhada pelo governo federal e aprovada por aqueles que se dizem representantes do povo. Portanto, por mais que não se convençam ou que decidam com base no desequilíbrio financeiro dos regimes de previdência para dizer que é constitucional também esta regra, que está garantindo uma pensão de 10% do esforço contributivo de um cidadão, que pelo menos então se reconheça que para aqueles benefícios cujos requisitos foram atingidos antes da emenda, eles não sejam sacrificados pela aplicação da regra de redutores
prevista no artigo 24, parágrafo 2º. Eu acho que é essa ideia que eu gostaria de deixar para os senhores. Esta discussão, esta matéria, este debate não pode ficar por aqui. Devemos continuar a debater isso exaustivamente. Desenvolvermos trabalhos, defendermos perante o Poder Judiciário, para que consigamos, no mínimo, se não obtivermos a declaração de inconstitucionalidade da regra de redutores, quando conjugada com o artigo 23, que então, no mínimo, salvemos aqueles benefícios cujo direito foi adquirido em data anterior a 13 de novembro de 2019. Muito obrigado pela atenção. Diante dessa aula que nós recebemos aqui, tanto da professora Vera como do professor Calazans, eu gostaria de saber se existem algum tipo de questionamento ou dúvida que vocês gostariam de direcionar para os nossos colegas. Antes de iniciar o questionamento, fala para a gente seu nome e o instituto, por favor. Boa tarde, sou Rogério, sou procurador do regime próprio de São João da Boa Vista. Queria, em primeiro lugar, parabenizar, a palestra foi fora de série, né? Tanto o professor Calazans quanto a doutor Calazans, doutora Vera, e parabenizar principalmente por estimular essa discussão acerca da constitucionalidade do artigo 24, parágrafo 2º dos redutores. E aí eu queria lançar aqui uma pergunta que seria também para um debate também. Na questão da constitucionalidade, doutor Calazans, do artigo 24 da emenda constitucional, não entraria aí um sopesamento entre dois princípios constitucionais, o princípio justamente contributivo e o princípio da solidariedade previdenciária, que é corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. E aí, eu acredito que nesse sopesamento, aí é uma visão minha, eu queria saber a opinião do senhor. O princípio da solidariedade sempre vai estar acima do princípio da contributividade, né? Eu acho assim, que, com todo respeito à questão do esforço contributivo do marido da sua cliente, né? Mas convenhamos que um benefício de 40 mil mais 4 mil é uma exceção no nosso país, onde muitos aposentados recebem até BPC, né? E por isso talvez um déficit enorme do sistema. Qual a sua opinião sobre a questão desse sopesamento de princípios? Permita-me também aqui continuar de pé em respeito, inclusive, à sua pergunta. Deveras relevante a sua consideração. Nós precisamos, antes de entrarmos no campo das discussões individuais, pensarmos o direito, como foi feito. Quando pensamos no campo dos direitos individuais, choca um cidadão pensar que alguém reclama uma pensão acima de 4 mil, já que ela ganha 40. Essa é a visão que choca, não os senhores. Um cidadão comum que ouvisse uma fala dessa, eu já teria sido apedrejado. Só que aqui, senhores, precisamos compreender, pela mesma defesa da individualidade, a situação específica de cada família. Vou dizer alguns exemplos. Eu tenho um cliente, procurador federal, que não sobra nada no final do mês na conta dele, porque tem 3 descontos de pensão alimentícia.
E eu pedi gratuidade de justiça para este procurador, numa ação em que se discutia progressão na carreira. E o juiz indeferiu. Ora, como pedir gratuidade de justiça para uma pessoa que ganha, na época, 25 mil reais? Tem muito tempo. Ora, mas eu não devo olhar o valor da renda bruta, eu tenho que olhar o valor que ela recebe. Estou mandando a gente embora. É o que ela recebe. Essa pessoa não recebia nada, não sobrava nada na conta dele. Essa pessoa, quando me procurou, ela veio relatar junto com os filhos. Vieram 2 filhos adultos com ela, discutir a situação da pensão da mãe. E falaram, nós temos um sítio não sei onde, com um caseiro, que o valor, a despesa que nós temos para manter este sítio com este caseiro era de tanto. Aí os senhores vão falar, ora, venda o sítio. Vamos inverter, vamos sair da situação dela de 40 para uma situação de uma pessoa que tem uma aposentadoria do teto do INSS, 8 mil reais. Aí uma pessoa que ouve você falando, que está reclamando da sua aposentadoria, que não dá para pagar nada, é uma pessoa que ganha salário mínimo. Ela vai querer apedrejá-lo, porque você reclama de um benefício de 8 mil. Entende o debate? Quando a gente analisa a situação individual, essa pessoa, ela planejou a sua vida. Ambos planejaram a vida dos seus filhos, do casal, com aquela renda. De repente o legislador vem e faz a sua renda desintegrar da noite para o dia. Este é o debate, não o valor em si. Calculem esses 36% para um cidadão do INSS que morre com uma média de 3 mil. Ele vai gerar salário mínimo de pensão por morte. Ô, gente, não precisa ir longe, não. Ah, fulano de tal, a filha estudando faculdade de medicina. Esse casal, não, a filha está estudando medicina, faculdade particular. Mensalidade, 15 mil. Despesa para manutenção dela no apartamento, onde é que ela mora, mais 3 mil. Mais gasto com transporte, alimentação, lazer e livro, é 30 mil. Eu banco a minha filha porque eu tenho essa condição, porque eu me planejei para isso. Se vocês não têm essa condição e se planejaram para dar ao seu filho um estudo no colégio particular, imagine aquele que tem o seu filho na escola pública e não consegue pagar. Vai olhar para você olhando para a escola particular, vai falar, poxa, está reclamando de barriga cheia. Entenderam? Então, o debate não é simples. A discussão aqui, a meu ver, é a contributividade. É a contrapartida contributiva. É a segurança jurídica. Existe um princípio não positivado, mas que a doutrina reconhece, que é o princípio da expectativa legítima do cidadão em face dos atos praticados pela administração pública. Eu tenho a expectativa, porque você, administração, constituiu um tributo chamado contribuição previdenciária e dilapou meu patrimônio durante 40 anos. E agora, quando eu pleitei um benefício que você disse que iria me devolver pelo princípio da visão míope do cidadão, não me devolve. E vai ficar por isso mesmo? Está com dificuldade no sistema? Reequilibrem o seu sistema na aposentadoria programada. E a mensagem que eu gostaria de deixar, em poucos segundos: quem não fez reforma ainda aqui nesta sala, que quando forem fazer, não cometam a falha que a União cometeu. Não façam isso com benefício de pensão. É um benefício que o nível de despesa... Alguém aqui já viu uma avaliação atuarial? Quem já viu, peçam para ver quem não viu. O nível percentual de despesa da pensão por morte em relação aos demais benefícios é ínfimo. Se você quer reequilibrar o seu regime, mude onde gasta-se muito, que é na aposentadoria voluntária, e não na pensão por morte, que a despesa é muito pequenina. E vocês não causarão dor e sofrimento
para os familiares dos servidores protegidos pelos senhores. Muito obrigado.